Se você for olhar tudo que tem no mundo hoje, todas as histórias, como elas começaram, quem escreveu, você vai ver que muita coisa foi modificada, né, em relação ao que realmente aconteceu, né. Então ali eu falava, né, que tudo isso veio dos Anunnakis e tal. Falava ali sobre Zecharia Sitchin, né, que foi o cara que mais dedicou a vida para poder traduzir essas tabuletas sumerianas e tudo, né. E aí a gente vai expandindo para a literatura ocultista e aquelas coisas, né. Então, se você for olhar toda a história que tem hoje no mundo, você vai ver que tudo no fritar dos ovos partiram lá daquela era sumeriana, né. Então ali nós tínhamos os deuses ali Enlil, tinha o Enki, eu até tinha falado aqui sobre Inmurta, que na verdade era um nome bem diferente no dia que eu falei, né. Então, por exemplo, a gente tinha Enlil, Enki, tinha Inanna, Skur, Nana, Ninursag, Utu. Então tinha uma série de deuses dentro desse panteão nubiriano, né? E como eu disse, em cada época esses caras iam mudando os nomes. Então cada feito que eles realizavam, eles iam e definiam um outro nome para eles, né? Eu até mencionei que tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, vê em outras tradições por aí, né, em algumas religiões, tudo veio de um lugar só, né. É muito interessante quando as pessoas falam assim: "Ah, mas a Bíblia é um livro sagrado que foi escrito por Deus", e aquela coisa toda, né. Eu até tinha comentado em relação em relação aos 10 mandamentos, né. Que na própria dentro da própria história dos Anunnakis, se eu não me engano, um dos deuses, eu acho que foi Enki ou foi Enlil, quando eles estavam ali naquela era, onde falava do Jardim do Éden, aonde eles colocavam todos os seus produtos genéticos, vamos chamar assim, cada vez que eles fabricavam um humanoide com uma genética deles para ajustar alguma coisa, algum erro das versões passadas, eles levavam essas pessoas, né, para o Jardim do Éden. E aí é interessante que quando você olha na Bíblia, a gente tem o Jardim do Éden, né? E até falando, continuando na literatura, o primeiro ser que foi modificado ali, que tinha todas aquelas características humanoides mais próximas do que nós somos, esse primeiro ser se chamava Adamo, né? O Adamo. Para você ver que, baseado no que a gente vê na Bíblia, a história é completamente diferente do que nos foi passada, né? O Adão já foi uma outra versão melhorada, que foi quando eu havia comentado, que por mais que eles fabricassem seres humanos para os devidos fins, né, por isso que tem aquela história de criado a imagem e semelhança, e isso está na literatura Anunnaki, né? Eles tinham que fazer melhoramentos, né? Na primeira versão ele tinha todas as perfeições, todas ali, mas eles, para poder começarem a se reproduzir autonomamente, eles precisavam, né, abrir o véu da virilidade para eles. Aí é onde começa todo o processo, só que na primeira versão do Adamo, teve a mulher, a versão feminina que foi feita, só que eles ainda não chegaram no protótipo que eles precisavam, né? Então, já na segunda versão de Adão, que seria a segunda versão de Adamo, a gente já começa a ver ali os passos onde o próprio Deus fala para levar ele para o jardim do Éden, para que lá ele pudesse começar todo esse processo reprodutivo e tudo. Só que aí a Inanna, que depois vira Nimurta, e esses deuses, como eu falei, eles iam mudando de nome, enfim, por causa dos feitos que eles realizavam, ela fez, ela tirou o véu da virilidade para que eles pudessem enxergar a sexualidade um do outro, né? E aí é onde começa tudo aquilo que a gente comentou, que aí começa as reproduções, enfim. E aí, por fim, teve vamos dizer assim, uma rebelião, onde tinha lá, né, toda a história, onde tinha vários seres, ou seja, tinha vários humanoides, cada um tinha
um processo evolutivo genético entre eles, né? E aí teve um dos deuses, eu não vou me lembrar qual deles agora na literatura, aonde ele se relacionou com uma mulher que era um produto da genética dos Anunnakis, né? Então os filhos deles se tornaram híbridos. E assim, os outros, o Zigig, que era uma outra raça de humanoides que tinha presente aqui, eles também entenderam que eles também tinham esse mesmo direito. Aí é onde começa a história da saída dos Anunnakis do planeta Terra, né? Que aí esse pessoal entrou todo em rebelião, porque eles também queriam ter suas parceiras e tal. E aí quando foram até esse Deus que governava tudo isso daqui, nesses trabalhos, ele disse que não podia fazer nada porque ele também tinha feito isso. Então quem seria ele para impedir que os dele também fizessem a mesma coisa, né? Então aí o que os Anunnakis fizeram? Os Anunnakis foram embora, porque os Ziggy começaram uma série de rebeliões contra eles e eles decidiram partir, né? Com a promessa que um dia voltariam. E aí é onde a gente começa agora a falar desses assuntos de forma cruzada, que quando você vai vendo todas as histórias que nos ensinaram desde que nós éramos pequenos, e a gente vai vendo outras informações, a gente vai vendo que basicamente tudo é diferente do que realmente aconteceu, né? Por exemplo, só pelo fato deles terem partido dizendo que iriam voltar um dia, ou seja, quantas religiões, quantas pessoas não acreditam fielmente que Jesus era propriamente Deus vivo aqui, né? E Jesus também falava que ele voltaria, né? Então veja que as histórias são muito casadas, né? E aí é onde entra aquela história que eu falei dos 10 mandamentos, que dentro dessa própria era Anunnaki, esses deuses também fizeram a mesma coisa. Quando começou essa raça do Adão começar a evoluir dentro do planeta Terra, eles também começaram a escrever os mandamentos que os homens deveriam seguir para poder, como se diz, manter o planeta em ordem, né? Para que não virasse bagunça. E é interessante que quando você vê os 10 mandamentos, basicamente é a mesma história, né? Que os deuses escreveram, de que Deus escreveu, né? Numa pedra, entregou para Moisés, e Moisés foi lá levar para o povo. Na mesma literatura Anunnaki, é da mesma forma. Então você vai vendo que todas as histórias que a gente conhece, por mais que as religiões falam que esses deuses eram pagãos e não sei o que, você vai ver que até mesmo nas doutrinas que eles praticam, você vê que existe muitas coisas que acontecem ali que são tradições pagãs. Então, assim, da onde é que veio esse conceito de pagão, né? É porque não é o titular, não é a crença titular que foi estabelecida. Por isso que eu sempre digo, a verdade está lá fora, cabe a nós analisar, interpretar e ver se faz sentido na nossa vida, como é o propósito que eu tenho nesse canal. A gente fazer as perguntas certas para chegar em algum objetivo que a gente deseja, né? E o objetivo, para mim, como sempre, é a verdade, entender o que realmente aconteceu, o que de fato é, né? Porque quando você vai para essas doutrinas de religião, você vê que eles não têm todas as respostas. Como é que pode dizerem que você tem que comer, que o pão representa a carne, que o sangue, que o vinho representa o sangue de um Deus, que você tem que tomar, que você tem que comer a carne? Então, assim, veja que isso é muito de uma cultura de índios antropófagos, né? Ou seja, canibalismo. Então é por isso que eu sempre digo, cara, se você for ficar focado muito no que as religiões pregam, e eu já falei isso aqui várias vezes, se você procurar o seu pastor aí de uma igreja, ou um padre, e fazer as perguntas, por exemplo, de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai, eles não vão ter essa resposta para você. E entrando até num assunto muito contemporâneo, né, na atualidade, se você for conversar aí com psicanalistas mais renomados, com alguns filósofos, até alguns arqueólogos aí, historiadores, eles vão dizer que basicamente os deuses que nós conhecemos, né, ou esse Deus, ou esse Jesus, assim como outros, né, de outras culturas hindus, budistas,
enfim, indiana, você vai ver que todos esses deuses foram criados, né, essa visão, essa percepção dessas divindades foram criados à imagem e semelhança do homem, né, e não ao contrário. Como a gente aqui está lendo o livro da Helena Blavatsky aqui, eu estou lendo alguns trechos para vocês, deixa muito bem claro aquilo que eu já falo sempre, que Deus está presente em tudo. Então vamos fazer uma análise. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, até mesmo dentro das igrejas, que Deus sabe tudo, que Deus vê tudo, ouve tudo, até os espiritualistas, o espiritismo, as igrejas falam a mesma coisa, né? Por quê? Porque como a gente tem acompanhado aqui nas instâncias da criação do universo, Deus é tudo. Tudo isso, Brahman, né? Deus da criação, tudo isso veio de uma única geleia cósmica primordial. Ou seja, tudo que você toca, que você vê, que você ouve, tudo, 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 Deus está presente nos minerais, nos vegetais, em qualquer tipo de elemento orgânico que exista aqui. Tudo faz parte de um só, que é o todo. E quando eu comecei a ler esse livro, muitas coisas ficaram muito bem claras ainda, que eu já tinha visto em outros livros também, e até mesmo no livro que tem aí na playlist dos Mensageiros do Amanhecer, é dito isso, que Deus, ele era o nada e o tudo ao mesmo tempo, né? Aqui quando a gente vê nas instâncias aqui, onde ele mesmo fala que antes não se sabia o que existia, não há informações, não tem essa questão assim, olha, antes da existência de Deus as coisas eram assim, assado. Não tem, o ser humano não tem essa informação.